Olá pessoal, a gente está aqui de volta hoje para falar sobre Policy Simulator. O Policy Simulator é uma ferramenta que ele permite a você simular ações dos usuários, testando se o usuário pode ou não ter acesso a determinados serviços da AWS. Você também pode usar essa ferramenta para testar políticas. Você bola uma política de concessão de permissão, por exemplo, por grupos ou por função que o usuário desempenha, e aí você depois vai testar se os usuários que estão abrangidos por aquela política, se eles estão realmente tendo acesso àquilo que foi previsto quando a política foi desenvolvida, foi planejada. Também serve para identificar excessos ou falta. Você pode estar estudando, avaliando o nível de permissão de um determinado papel ou função, por exemplo, um dev. Você quer se certificar que aquele dev tenha acesso, por exemplo, a inserir documentos dentro de um bucket. Então, você pode ir lá no Policy Simulator sem você ter que fazer a inserção de um documento no bucket, utilizando o perfil daquele usuário. Sem ter que fazer isso, você consegue testar se o usuário realmente consegue desenvolver essa ação. O Policy Simulator ele também é útil para auditoria. Definido uma política ou confrontadas as diretrizes de concessão de permissão, você pode auditar se realmente os usuários que estão dentro de cada um dos grupos definidos, se eles realmente têm o acesso que deveriam. Então, o Policy Simulator é uma forma de você, sem logar com o usuário em questão, que ele está sendo testado, sem você logar com esse usuário, você conseguir simular ações que ele desempenharia para poder verificar se ele tem as permissões necessárias ou não. Bom, então agora, mãos à obra. Nós estamos aqui com a interface aqui do Policy Simulator e nós vamos ver alguns usos que a gente pode fazer dele. Primeiramente, vamos selecionar aqui o usuário Roberto, que é um usuário muito poderoso, né? Quando você seleciona o usuário aqui, ele já mostra no painelzinho da esquerda quais são as policies que estão aplicadas ao usuário selecionado. Então, aqui no caso, o Roberto é Administrator, Access Amplify e Administrator Access. Nesse caso, se você selecionar qualquer um serviço aqui, você vai ver que é muito provável que esse serviço vá estar disponível, né? Vai estar acessível para o Roberto. Vamos selecionar, por exemplo, aqui o EC2. Ok, quando seleciona o serviço, você é levado a selecionar aqui qual é a ação que você quer testar desse serviço relativamente ao Roberto, né? Será que o Roberto consegue fazer essas ações aqui? Então, nesse caso, como a gente sabe que o Roberto tem um perfil bastante poderoso, foram concedidas a ele permissões muito elevadas, a gente vai selecionar todas as ações. Quando você seleciona todas as ações, o painel de baixo é carregado e as ações aparecem aqui. Nesse caso, você ainda não está vendo se o usuário tem permissão para aquela ação naquele serviço ou não. Nesse caso aqui, você está vendo Elastic IP, né? A ação aqui, Allocate Address. Se você for pesquisar aqui se o usuário Roberto ele pode desenvolver a ação Allocate Address para o recurso EC2, você ainda não está vendo, porque não foi simulado. Então, o que você tem que fazer depois de selecionar o serviço e uma ação específica, ou várias, ou todas elas, é você clicar aqui em Run Simulation. Então, ele vai fazer uma simulação com base nas permissões que o usuário detém. E aí você está vendo que para o Roberto aqui tudo é permitido. Ele tem permissão para tudo aqui, exatamente porque ele faz parte de um grupo muito poderoso que concedeu a ele essas duas permissões muito amplas aqui. Então vamos agora selecionar um outro usuário para a gente ver se muda aqui o quadro, né? Se o que a gente vai ver aqui é diferente. Vamos selecionar, por exemplo, esse SQS teste. Então,
esse usuário aqui, ele foi criado com uma finalidade muito específica. Então, ele não tem todas as permissões que o Roberto tem. Nesse caso aqui, as permissões que estão aplicadas ao SQS Test é só uma, só essa daqui, Amazon SQS Full Access. É uma permissão ampla, mas para apenas um serviço. Pelo nome da permissão, dá para ver aqui que ele tem permissão de Full Access para o SQS e não para outros serviços. Então, agora vamos selecionar aqui o serviço que a gente quer checar, que no caso é SQS. E vamos selecionar todas as ações para o SQS. Afinal de contas, o que está previsto para esse usuário SQS Test aqui é que ele tem Full Access para o serviço SQS. Vamos selecionar todas aqui. Conforme a gente já viu antes, a simulação não é feita automaticamente, você tem que clicar aqui no Run Simulation. E aí você está vendo aqui que tudo é permitido nesse serviço para esse usuário. Ok. Agora vamos fazer o contrário. A gente imagina aqui que ele não deva ter acesso a outros serviços. Por exemplo, que ele não deva ter acesso ao EC2. EC2. Ok, agora vamos selecionar aqui todas as ações também do EC2 e vamos clicar no Run Simulation. E aí você está vendo aqui que tudo de EC2 é negado para o usuário SQS Test, exatamente porque esse usuário só tem uma permission, né, que é uma policy, e essa policy aqui, Amazon SQS Full Access. Agora vamos fazer o seguinte, vamos experimentar se a gente consegue mudar isso aqui. Vamos pegar esse usuário SQS Test, utilizando aqui o perfil do usuário Roberto, e vamos conceder uma outra permissão para esse usuário. Vamos aqui atrelar a esse usuário a permissão EC2, vamos escolher não Full Access, mas uma um pouco mais restritiva. EC2, Read Only Access, e vamos atribuir essa policy para esse usuário. Beleza? Adicionou a permissão. Agora você está vendo aqui que o usuário SQS Test, além de ter Full Access para SQS, ele tem Read Only para Amazon EC2. Vamos voltar aqui no nosso Policy Simulator. Vamos dar um refresh aqui na tela. Ele vai mostrar para você as duas policies que estão aplicadas ao usuário SQS Test e nós vamos então selecionar aqui o serviço EC2. Ok, vamos novamente selecionar EC2. Vamos selecionar novamente todas as ações e vamos fazer a simulação. Então, de novo, você vai observar aqui que ele tem um monte de ações negadas no EC2, um monte delas, porque a gente concedeu ele acesso de somente leitura. Então, describe account attributes, describe address transfers, describe address e por aí vai. Então, todas essas ações aqui que estão incorporadas, né, englobadas dentro do Read Only Access, ele vai ter permitidas e as outras ele vai ter negada. Então, esse o uso. O que você fez aqui, o que você acabou de fazer foi testar a permissão que o usuário tem para desenvolver determinada ação em um serviço sem ter que logar com o usuário. A gente está logado aqui com o usuário Roberto e nós estamos verificando aqui as permissões do usuário SQS Test. Bom, para essa aula era isso. Eu espero você na próxima aula.